A história de Isabel Veloso começa em 2021. Aos 15 anos, ela recebe um diagnóstico devastador: o linfoma de Hodgkin, um câncer que atinge o sistema linfático. Começa uma batalha terrível e árdua, marcada por sessões de quimioterapia, imunoterapia e um transplante de medula óssea. Em meio a esse cenário desafiador, Isabel encontra nas suas próprias redes sociais uma plataforma para compartilhar essa realidade. Seus vídeos e posts mostravam a sua rotina de tratamento, de dor e também de esperança, que rapidamente viralizaram. Milhões de seguidores se conectaram com a narrativa de Isabel, e aí ela se torna uma influenciadora, uma voz para muitos que enfrentavam batalhas semelhantes. No início de 2024, a jovem faz uma revelação que choca o país. Ela fala para todo mundo que o seu câncer é terminal, e os médicos lhe deram apenas 6 meses de vida. A notícia amplifica sua visibilidade, transformando-o em um ícone de superação. Alguém que, diante da morte imediata, escolheria viver intensamente cada momento. A comoção por todos era imensa, e a solidariedade se manifestava em várias e milhares de mensagens, junto com apoio e doações. A narrativa de terminalidade que tanto mobilizou o público começaria a ser questionada. Em agosto de 2024, a médica de Isabel, doutora Melina Branco, vem a público para fazer um esclarecimento crucial. Ela afirma que Isabel estava sim sob cuidados paliativos, mas que seu quadro não era de terminalidade iminente. Uma distinção técnica, mas que gerou um terremoto na percepção pública. O que significa então ser terminal e estar em cuidados paliativos? Para muito, a diferença era gritante. E aí a acusação de que Isabel estaria manipulando a sua condição para manter um engajamento ganhou força. Em meio a essa turbulência, Isabel fez um novo anúncio surpreendente: estava grávida. A decisão de gerar um filho enquanto enfrentava um câncer em tratamento paliativo gerou um intenso debate ético e médico. Especialistas alertaram para o risco de saúde da mãe e do bebê. Para alguns, era um milagre, um ato de fé e de esperança. Porém, para outros, uma irresponsabilidade, dada a incerteza do seu próprio futuro e a possibilidade de deixar um filho órfão precocemente. O filho, Arthur, nasceria em dezembro de 2025, adicionando mais um capítulo complexo à sua história. A ascensão de Isabel como influenciadora também trouxe à tona uma questão delicada: como comercializar a doença, por exemplo. Isabel foi alvo de críticas por diversas iniciativas que envolviam lucro a partir de sua condição. Ela lançou, por exemplo, um curso, e aí era pago, lógico, como Vencendo o Câncer Junto, era o nome lá do curso que ela tinha, que prometia compartilhar a experiência dela e estratégias de enfrentamento. Aí, observação, ela não era formada em nenhuma área da saúde. No entanto, tinha lá materiais como Vencer o Câncer de Cólon, sendo que o câncer dela era o linfoma de Hodgkin. Isso fez com que o público começasse a duvidar sobre a autenticidade da doença dela e a relevância do conteúdo dela para o público. Então, além desse curso fraudulento, Isabel realizou publicidades para diversos produtos, entre eles perfumes e jogos, como Tigrinho e Bag. Fazia essa divulgação utilizando a sua imagem de paciente oncológico. E aí, para muitos, essa exploração da doença para fins comerciais era inaceitável. As acusações de golpe se intensificaram, especialmente quando ela foi associada à promoção de um serviço de assessoria para salário maternidade, que era desencorajado pelo INSS. A pressão foi tanta que em agosto de 2025 a sua conta no Instagram foi banida, levando a uma disputa judicial para reativar o perfil. Em maio de 2025, Isabel havia anunciado uma remissão do câncer, um momento de aparente vitória, que aí renovou a esperança dela e dos seus seguidores. Ela se submeteu a um segundo transplante de medula óssea em outubro desse mesmo ano. Contudo, a recuperação foi breve e complicada. Internada novamente, Isabel enfrentou sérias intercorrências pós-transplante, incluindo a falência respiratória, que levaria ela à intubação por 21 dias. Em 10 de janeiro de 2026, a notícia mais temida se confirmou. Infelizmente, Isabel Veloso faleceu aos 19 anos. Um desfecho trágico que encerrou a vida de luta e exposição pública. Após sua morte, o pai de Isabel Veloso, Joelson Veloso, acusou o hospital Erasto de negligência.
alegações que a instituição prontamente respondeu, afirmando que o óbito ocorreu devido a complicações inerentes ao transplante. A história de Isabel Veloso é um complexo mosaico de inspiração, controvérsias e tragédias. Ela nos força a refletir sobre os limites da exposição da vida privada na era digital, a ética da influência em temas sensíveis como a saúde. E a responsabilidade também de quem consome e produz conteúdo. Isabel Veloso deixou um filho, Arthur, e um legado que transcende a luta contra o câncer, tornando-se um estudo de caso sobre a complexa relação entre a doença, a fama e a busca por autenticidade em um mundo cada vez mais digitalizado. Oi gente, eu sou a Isabel Veloso, eu tenho 17 anos, já faz 3 anos que eu faço tratamento oncológico e nesse ano eu descobri que eu sou paciente paliativa e eu tenho pouco tempo de vida. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus, porque eu consegui ter a maturidade de entender que às vezes o que Ele quer pra mim não é o que eu quero, mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer pra mim é melhor do que eu planejo, independente de qualquer tempo. Muita galera fala, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé. Só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Eu preferi aceitar e nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que qualquer tratamento que eu fizesse não teria fim pra me curar, só seria pra, manter. Poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, eu acho que eu ia morrer, ia adoecer muito antes do tempo, porque é muito exaustivo. Então eu entendi que a minha missão aqui às vezes não é eu ser curada. Eu sei que é difícil às vezes pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado. E apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor pra quando eu tinha um pulmão, os 2 pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia pra Jesus. Eu não tomava um café da tarde com a minha família sem dar valor algum pra aquele momento. Se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo. Então eu sou muito grata. Que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão. Eu não sei se eu tenho medo da morte, porque quando eu tava gritando no hospital de dor, a única coisa que eu pedia pro Lucas era pra ele me deixar ir embora, porque eu não aguentava mais sentir tanta dor. Então, eu sei que quando chegar a minha hora, eu sei que eu não vou ter medo, porque acho que vai ser a minha hora. Eu acho que quando você chega num estado, assim, que não dá mais, você fica muito cansado, sabe? Então, a única coisa que você espera é realmente chegar a tua hora. Eu tinha recém começado a faculdade, quando eu descobri esse novo diagnóstico, eu fui um dia só na faculdade. Então, o que eu vivi, sabe? Eu não vivi nada. Nada, eu nunca tive Eu tive uma infância, sim, dá pra se dizer. Mas eu não tive uma adolescência normal, eu não tive a parte de jovem, adulta, normal, sabe? Eu não vivi nada. Até quando eu comecei a trabalhar e veio o diagnóstico, eu fui demitida. Porque eles não queriam alguém com câncer terminal na empresa, que não ia dar lucro, né? Por um lado, eu fico um pouco aliviada com o diagnóstico por saber que eu não vou mais precisar sofrer e parecer que eu sou um rato de laboratório, toda hora fazendo medicamento pra ver se vai funcionar alguma coisa, sabe? É isso que eu me sentia. Eu sei que é difícil, pra mim também é difícil, foi um baque no começo, eu não conseguia fazer nada. Eu queria aproveitar, mas eu não conseguia porque eu tava assimilando tudo que tava acontecendo, sabe? Eu juro que quando eu recebi esse novo diagnóstico lá em Cascavel, a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei no carro, que me liguei assim que tava acontecendo, pensei, puta que pariu, sabe? Que merda. Se eu já tava na merda, agora eu me atolei, sabe? Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que assim, você, se revoltar, não vai te curar, entendeu? Eu sei que é duro falar isso, mas se eu ficasse, reclamando, provavelmente meu tempo diminuiria porque minha saúde mental ia estar uma merda. Cara, então dói, mas, o que eu puder fazer pra ficar feliz, vou lá e faço. Porque eu sei que assim eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Porque a felicidade, ela muda muita coisa. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, que o amor cura. O amor cura muito. Às vezes ele não vai me curar de um câncer, mas ele me cura de feridas que me fazem ter uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Então, cara, só aproveita. Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que
eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência. Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer.